estudantes do quarto ano, sejam bem-vindos ao de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Márcia. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje você vai usar os materiais básicos, o caderno, o lápis e a borracha. Então abra lá seu caderno e vamos registrar a data, aula de Língua Portuguesa. Eu vou esperar você fazer esse registro. Prontos então para começar a aula de hoje? Vamos começar então relembrando o que a gente conversou na última aula. Então eu trouxe para vocês uma imagem, vocês identificaram que era a imagem do tamanduá. Trouxe também o livro Fantasia do Olhar, a gente analisou os elementos da capa, o título, né? O autor. Analisamos também a contracapa, que é a capa de trás. Ficamos sabendo que o livro foi escrito inspirado em obras de arte. Demos uma analisada no sumário do livro, vocês identificaram qual era a história que a gente ia ler. Lemos a história do tamanduá e as formigas, ficamos conhecendo o Elias José, o autor do livro, e o Aldemir Martins, que é o ilustrador, que foi a pessoa que fez as obras de arte. Fizemos atividade para compreender melhor as palavras do texto e ficamos sabendo também que não é lenda, que realmente o tamanduá come formigas. E o nosso tamanduá está aqui. Hoje ele trouxe um envelope. Olha só. Abra. O que será que o nosso mascote trouxe pra gente dentro desse envelope? Eu acho que vocês vão gostar. São imagens. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Então temos aqui um tamanduá. Temos aqui as formigas. Mais um tamanduá. Mais formigas. Temos aqui imagem de pássaros. E temos mais um tamanduá. Bem, vocês devem estar olhando essas imagens e pensando, né, no texto, porque afinal de contas, todas essas imagens têm relação com o texto. Então, nós vamos usar essas imagens para relembrar o texto do tamanduá e as formigas. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar ali na tela alguns trechos do texto. A gente vai ler esses trechos, vamos analisar para ver se são verdadeiros. E daí a gente vai encaixar as imagens de acordo com o texto que a gente está relembrando, com o trecho que a gente está relembrando. Tá? Então, é mais ou menos como se a gente estivesse ilustrando o texto. Porque o texto foi inspirado numa obra de arte, mas no meio não tem ilustrações. Então, a gente vai ilustrando ele. Vamos começar, então? Olha lá o primeiro trechinho. Naquela tarde de sol e calor, o tamanduá estava faminto e preguiçoso. Isso realmente aconteceu no texto? Sim, era uma tarde de calor e o tamanduá estava com fome e com preguiça. Dormia e sonhava com 1000 formigueiros, com formigas gordinhas e saborosas. E o tamanduá estava dormindo e estava sonhando. Mas ele estava sonhando com formigas? Não, né? O tamanduá da nossa história não comia formigas. Então ele estava sonhando com o quê? Dormia e sonhava com 1000 compizeiros, com cupins gordinhos e saborosos. Mais um trechinho. Um bando de passarinhos passou aos gritos e acordou o tamanduá. Ele reclamou um pouco, mas chacoalhou o corpo e foi à luta. Foi isso que aconteceu? Os passarinhos passaram, acordaram o tamanduá. Ele reclamou, né, ali meio com preguiça, mas levantou e foi à luta.
realmente foi isso que aconteceu. Qual dessas imagens a gente pode colocar? Acho que a gente pode deixar essa aqui mesmo como a primeira imagem. Olha só, o tamanduá. Ah, não, vamos trocar, olha, vamos por essa aqui, ó. Porque o tamanduá tinha acabado de acordar, estava indo à luta. Então vamos deixar essa imagem aqui, ó, do tamanduá se mexendo, indo atrás de comida. Vamos mais um trecho? Um bando de passarinhos tinha ouvido dizer que o tamanduá gostava de caçar insetos e formigas. Era isso? Lembram o que aconteceu na história? Sim, realmente, os passarinhos tinham ouvido dizer que o tamanduá gostava de comer formigas. Outro trecho. Não deu outra. Todos voaram juntos e eram muito lentos. Então os pássaros saíram voando e eles eram lentos? Não, né? O texto correto diz que não deu outra. Todos voaram juntos e eram mais ligeiros que o tamanduá. Por isso que eles chegaram antes lá nas formigas. Mais um trechinho. Barulhentos e disfarçando a vontade de comer as formigas, avisaram que o tamanduá estava vindo. Foi isso que aconteceu? Elas avisaram as formigas? Sim. Bem, estamos falando aqui nesse trecho de quem? Dos pássaros. Então, vamos colocar a imagem dos pássaros. Vou inverter aqui. Então, a segunda imagem que a gente vai usar é essa aqui. Tem os pássaros indo avisar as formigas. Olha lá como é que fica no texto. Assim. Mais um trecho. Todas as formigas ficaram apavoradas e se esconderam. Foi isso que aconteceu? Quando elas ficaram sabendo que o tamanduá estava vindo? Não, né? Então, o que foi que aconteceu? As formigas, que já sabiam da lenda sobre elas e os tamanduás, nem deram bola. Foi isso que aconteceu. Outro trecho. Acharam que aquele papo era invenção de desocupados, como aquele que falou que elas maltratavam as formigas. Foi isso que elas pensaram? Sim, elas não deram bolas, porque elas sabiam que era uma lenda, uma conversa enganosa. Próximo trecho. Algumas formigas correram logo para o formigueiro, mas a maioria continuou devorando todo o verde que via. Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu. Então, estamos falando das formigas. Quais imagens a gente pode usar? Tem duas aqui. A gente pode usar esse aqui, né? Que as formigas, algumas correram para o formigueiro. E podemos usar essa aqui também, ó. Porque tinha formigas que continuaram devorando o verde, que são as folhas, né? Os capins. Então, vamos colocar lá no trecho, olha lá. As formigas. Mais um trecho do texto. O tamanduá chegou com a cara de poucos amigos e atacou as formigas. As formigas, tremendo, se esconderam. Foi isso que aconteceu? O tamanduá chegou e atacou as formigas? Não, não foi isso que aconteceu. Então, o que foi que aconteceu? O tamanduá chegou com cara de poucos amigos, com a cara mais faminta do mundo, com os olhos mais pidões. As formigas tremeram, mas aguentaram firmes, não se esconderam. Outro trecho. O tamanduá falou que era intriga dizerem que ele gosta de comer formigas e perguntou se elas tinham visto algum cupizeiro. Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu. As formigas deram informações. O tamanduá saiu devagar, com muito sono. Elas riram e continuaram cortando o verde. Então, o tamanduá, né, conseguiu saber onde tinha os cupizeiros. E ele saiu desanimado, com sono? Não, né? O que aconteceu então? As formigas deram as informações, o tamanduá saiu muito animado. Elas riram e continuaram cortando o verde. Foi isso que aconteceu. Então, se o tamanduá saiu muito animado, qual imagem a gente pode usar? Podemos usar essa aqui, ó. E o tamanduá indo, né, atrás do cupizeiro, todo faceiro, feliz da vida. Certo? Vamos ver se essa última encaixa aqui no finalzinho do texto? Olha lá, então, como é que ficou. Daquele dia em diante, se desfez parcialmente a lenda que o tamanduá come formigas. Como os contadores de história têm muita força entre a criançada, a lenda continua sendo contada. Foi isso que aconteceu? Naquele dia, então, as pessoas, né, pararam de acreditar que o tamanduá come formigas.
Foi isso que aconteceu, sim. Na verdade, no texto, o autor meio que fez uma brincadeira com a gente, né? Dizendo que era lenda que tamanduá comia formiga. É que, na verdade, no texto que ele escreveu, esse tamanduá não comia formiga nenhuma. Só que nós vimos também que os tamanduás se alimentam de formiga, sim. Mais um trechinho para a gente confirmar. Em todas elas, o tamanduá continua sendo o maior amigo das formigas. Por isso, ele só come cupins. É essa história que é contada? Que o tamanduá é amigo de formiga, por isso que ele só come cupim? Não, né? Qual que é o final lá do texto? Em todas elas, o tamanduá continua sendo o maior inimigo das formigas. Enquanto isso, eles se fartam de comer cupins. Então, as lendas continuam falando que o tamanduá é inimigo das formigas. E os cupins, que não estão preocupados, acabam virando comida. Então, vamos colocar aqui a última imagem do tamanduá com o cupinzeiro que eu mostrei para vocês. Então, relembramos o texto, estamos com ele bem fresquinho aí na nossa memória. Então, vamos compreender melhor esse texto. O tamanduá e as formigas. Que tipo de texto é esse? Que gênero esse texto tem? Você já tem estudado vários gêneros. Estudou cordel, estudou lendas, né? Texto informativo, canção. E esse texto aí, te lembra algum desses gêneros? Quanto ao gênero desse texto, eu já dei uma pista para vocês. Quando eu mostrei o livro, a gente leu a informação que tinha aqui, ó. Mini contos, inspirado nas obras de Aldemir Martins. Mini contos. Então, o texto, o tamanduá e as formigas, ele é um conto. E o que o texto precisa ter? O que ele precisa apresentar para ser um conto? Bem, um conto é uma narrativa breve, ou seja, conta uma história curta, né? Uma história mais reduzida. É um texto ficcional, ou seja, não é verdade aquilo, é uma história inventada. E o conto também tem que apresentar um conflito, ou seja, uma situação que precisa ser resolvida naquela história. A gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão do conflito. Mas para que os contos são escritos? Para que alguém escreve um conto? Para que alguém lê um conto? A finalidade de um conto é proporcionar ao leitor a imersão em uma história de ficção que o entretenha, desperte sua imaginação, sentimentos ou reflexão. Ou seja, a gente lê um conto para se distrair, para soltar nossa imaginação. Então, a gente lê um conto para se divertir. Essa é a função do conto, divertir as pessoas com uma história curta, mas que distrai a pessoa, que entretém a pessoa ali. E onde é que a gente encontra os contos? Nos livros, nas revistas, nos jornais, né? Que jornal não tem só notícias, tem uma seção sempre no jornal de lazer e a gente pode encontrar contos lá. E na internet. Então, nós vamos compreender melhor esse conto, analisando ele com uma história narrativa. O conto é uma narrativa, ou seja, é uma história. A narrativa, para ela acontecer, ela tem alguns elementos que precisa estar presente naquela história para que ela, né, se desenvolva, para que ela aconteça. Então, a gente vai fazer uma análise aqui, tá? Pensando no conto, sendo uma narrativa, a gente vai responder essas questões aqui. Onde acontece, quem participa, quando acontece, quem conta e o que acontece. Então, por essas perguntas, nós vamos identificar os elementos que uma narrativa tem para acontecer. Quando eu falo quem participa de uma narrativa, eu estou falando das personagens. São as personagens que vão viver a história, né? Um conto pode ter diferentes personagens, pode ter poucos, pode ter muitos. Eles podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos que ganhem vida, né? Que ganhem consciência para viver uma história. Pode ser seres imaginários. No conto O Tamanduá e as Formigas, as personagens são animais. Então, eu trouxe aqui um caça-palavra e quero que você encontre aí nesse caça-palavra as personagens do conto que a gente está estudando. Eu vou dar um tempinho para você.
Conseguiu encontrar os personagens do conto? Olha lá. Primeiro personagem, tamanduá, tá? A palavra tamanduá tem acento no último A. Eu não coloquei ali, porque senão ia servir de dica para vocês. Próximo personagem, passarinhos. E as formigas. Então, o conto tinha 3 personagens. Bem, vamos então para outra questão da narrativa. A narrativa ela tem que acontecer em algum lugar. Quando eu estou falando, perguntando aonde acontece a narrativa, eu estou me referindo ao espaço, o lugar onde a história aconteceu. O conto pode acontecer em diferentes espaços. Pode ser dentro de um quarto, de uma casa, de uma cidade, pode ser numa galáxia distante, pode acontecer em qualquer lugar. Tem algumas narrativas que esse espaço vem bem explícito. Está escrito onde aconteceu. Estavam todos lá na beira da praia, estavam em um castelo. Mas tem contos que isso não aparece. E aí a gente tem que usar a nossa interpretação para identificar onde foi que aconteceu aquela história. É o caso do nosso conto aqui do tamanduá e as formigas. Não está escrito no conto onde tudo aconteceu. Então nós temos que usar a nossa interpretação para identificar esse local. Então vamos pensar. O tamanduá estava lá dormindo. Passaram os pássaros e acordaram ele. Aí os pássaros foram avisar as formigas, o tamanduá também foi lá falar com as formigas. Então tudo isso nos leva a gente perceber o quê? Que eles estavam no lugar onde eles vivem. E aonde esses animais vivem? O tamanduá, os pássaros e as formigas vivem em florestas e matas. Então, com essa nossa interpretação, a gente chega à conclusão que a história aconteceu numa floresta ou numa mata, certo? Quando acontece? Quando a gente se pergunta quando a narrativa, a história está acontecendo, a gente está se referindo ao tempo. Então, a narrativa, ela acontece num período delimitado de tempo, que está ali entre o começo e o final da história, Esse tempo nos contos pode ser um tempo rápido, que dure alguns minutos, algumas horas, mas também pode ser um tempo longo, pode se passar anos ali na história. Só que nesse caso, o autor tem que tomar o cuidado para não deixar o texto muito grande, porque o conto é uma narrativa curta. O tempo também marca a época que a história aconteceu, Então um conto pode ter acontecido há muito tempo atrás, pode estar acontecendo nos dias de hoje, pode ser no tempo futuro, isso vai depender da imaginação do autor. Então eu trouxe aqui para vocês algumas expressões que marcam o tempo. Vamos olhar lá. Naquela tarde de sol e calor, naquele dia, depois de um tempo, daquele dia em diante. Aqui o tempo aparece marcado, Essas frases marcam o tempo, podem ser usadas para marcar o tempo. Eu quero que você identifique aí quais são as 2 frases que apareceram no conto do Tamanduá e as Formigas. Tem 2, então vou dar um tempinho para você pensar e você faz esse registro no seu caderno.
Conseguiu identificar quais são as expressões que marcam o tempo no conto? Vamos conferir então como é que ficou. Naquela tarde de sol e calor. Parece essa expressão? Sim, lá no comecinho do conto, né? Naquele dia. Tinha essa expressão lá no nosso texto? Não. Depois de um tempo. Também não tinha. Daquele dia em diante. Também apareceu no texto como forma de marcar o tempo. Bem, vamos analisar agora quem conta uma narrativa. Quem conta uma narrativa é sempre o narrador. Ele conta a história pra gente, né? Existem alguns tipos de narrador. Nós vamos analisar 2 deles. Então nós temos o narrador personagem, que é aquele narrador que conta uma história e participa dela. E temos o narrador observador, que é aquele que não participa da história. Ele só é uma voz contando pra gente o que está acontecendo. E como é que a gente sabe quando é um e como é outro? Prestando atenção nas palavras que aparecem na história, nas palavras que o narrador usa. Então, se ele for um narrador personagem e estiver participando da história, ele vai usar palavras eu, nós. Agora, se ele for um narrador que só está observando e contando a história, ele vai usar as palavras ele, eles, ela, elas, ou palavras que possam ser substituídas por essas. O nome do personagem, uma característica do personagem. Então vamos analisar um trecho aqui do nosso texto. O tamanduá chegou com cara de poucos amigos, com a cara mais faminta do mundo, com os olhos mais pidões. As formigas tremeram, mas aguentaram firmes. Observando o trecho, quais palavras nos dão uma pista da posição do narrador? Então, nesse trecho tem 2 palavras que nos indicam a posição do narrador. Se ele é um observador ou se ele é um narrador personagem. Eu vou dar um tempo para você identificar essas palavras. Conseguiu localizar essas palavras? Olha lá. É a palavra o tamanduá e as formigas. Então, quando o narrador fala o tamanduá, a gente pode trocar essa palavra pela palavra ele. Quando ele fala as formigas, poderia ter usado elas. Então, se o narrador está usando a palavra ele, eles, ela, elas, ele é um narrador observador. Então, no conto do Tamanduá e as Formigas, o narrador não está participando da história. Bem, para completar aqui os elementos da nossa narrativa, nós temos que ter o que acontece. O que acontece é o enredo da história. O enredo é a história em si. Olha lá. É a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que as personagens vivem. Trata de ser o assunto da trama e seu desenrolar. Então, a história. Tudo que vai acontecendo ali faz parte do enredo. Podemos identificar 4 partes que compõem o enredo. A situação inicial, o desenvolvimento ou complicação, o clímax e a conclusão ou desfecho. Então, uma história, para acontecer, ela tem que ter essas partes. E a gente vai analisar essas partes e vai também identificar no nosso conto essas partes. Vamos começar pela situação inicial, tá? Então, aqui no enredo, a gente tem a situação inicial. Tá?
Então, a situação inicial, ela está lá no comecinho da história. Então, é na situação inicial que vai aparecer os personagens, o local onde a história está acontecendo, o tempo. Então, eu trouxe aqui para vocês uns trechinhos do nosso conto e eu preciso que você identifique aí quais são as frases que fazem parte da situação inicial. Então, a gente tem lá: naquela tarde de sol e calor, o tamanduá estava faminto e preguiçoso. B. Um bando de passarinhos passou os gritos e cantos e acordou o tamanduá. C. O tamanduá saiu forte, pisando duro, sem sono e muito animado. Tem duas frases aqui que estão lá no comecinho do texto. Então você vai identificar e vai colocar lá no seu caderno quais são as frases. Se quiser copiar a frase, tudo bem, senão pode pôr só as letrinhas mesmo. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos conferir então quais são os trechos que fazem parte lá do comecinho do conto? Então, naquela tarde de sol e calor, o tamanduá estava faminto e preguiçoso. Isso está bem lá no comecinho da história. Um bando de passarinhos passou os gritos e cantos e acordou o tamanduá. Também faz parte do início, né? Apareceu os passarinhos ali, mas continua no início. O tamanduá saiu forte, pisando duro, sem sono e muito animado. Isso já é uma situação que estava lá no final, então não faz parte da situação inicial. Após a situação inicial do texto, aparece a complicação, que é uma situação que vai levar os personagens a agirem. Então, lembra que eu falei para vocês que todo conto tem um conflito? É aí que aparece essa situação de conflito. Uma situação que vai ter que ser resolvida ali na história. Então, eu vou desafiar vocês a identificar esse trecho aí do desenvolvimento. Você vai completar com as palavras que estão faltando para a gente entender melhor qual foi a parte do nosso texto ali que está relacionada à complicação da história. Então lá, os alguma coisa, tinha ouvido dizer que o gostava de comer formigas. Voaram e avisaram as que se escondesse. Vou dar uma dica para você. Você já escreveu essas palavras hoje. Então, copie ali o trecho e complete com as palavras que estão faltando.
Vamos conferir então, ver como é que ficou? Lembra que eu falei para vocês que eram palavras que vocês já tinham escrito hoje na aula? Então, era o nome das personagens, olha lá. Os pássaros tinham ouvido dizer que o tamanduá gostava de comer formigas. Voaram e avisaram as formigas que se escondessem. Então, essa parte está lá no desenvolvimento da história. Lá onde aparece a complicação, onde aparece o conflito. Que o conflito era justamente isso. O fato de os pássaros avisarem as formigas que o tamanduá estava vindo. E o que vai acontecer, né? É a partir dessa situação que a história toma aí um rumo. Outra parte que a gente tem no enredo para contar a história é o clímax. O clímax é a parte de maior tensão da história. Ele define ali a história, o que vai acontecer no final. Então vamos analisar lá. Eu trouxe aqui o clímax do nosso conto. Então as palavras estão ali fora de ordem. Eu vou dar um tempo para você e você vai organizar essa frase aí para a gente falar sobre o clímax do conto que a gente está trabalhando. Vamos conferir então como é que ficou essa frase. Olha lá, vamos organizar as palavras. O tamanduá chega e pergunta se as formigas viram um cupinzeiro. Então, essa situação é o clímax, é o momento de maior tensão na história. E dependendo do que tivesse acontecido ali, o final da história seria diferente. Por exemplo, se o tamanduá chegasse lá e comesse as formigas, o final ia ser outro. Se o tamanduá chegasse lá e as formigas se escondessem e não dessem a informação para ele, o final também seria outro. Por isso que esse é um momento de maior tensão na história. É ali que o conflito vai ser resolvido. Aquela situação que poderia ter terminado de uma forma diferente. E para acabar qualquer história, qualquer narrativa, a gente tem o desfecho. O desfecho nada mais é que o final da história, como acabou a história. Então eu trouxe aqui para vocês. E o que aconteceu no final da história? Então vocês vão escrever com as palavras de vocês. O que aconteceu com o tamanduá e o que aconteceu com as formigas. Tá? Escrevam do jeito que vocês entenderam, com as palavras de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
Vamos ver então como é que ficou o final dessa história. Eu vou colocar aqui na tela do jeito que aparece lá no texto, mas você pode ter escrito com as suas palavras, então se tiver parecido ali igual ao meu, já tá valendo. Então olha lá. O tamanduá saiu forte, pisando duro, sem sono e muito animado. Então no final da história o tamanduá foi atrás do cupinzeiro que ele queria. Saiu todo feliz da vida. E as formigas? As formigas riram, suspiraram e continuaram cortando o verde. Então as formigas ficaram ali fazendo o que elas estavam fazendo e que elas gostam de fazer, que é cortando ali o capim e as folhas. Bem, conseguiram então compreender o que uma história tem que ter para ela acontecer? Então, retomando, o conto é uma narrativa. A narrativa é uma história contada e ela tem que ter esses elementos: os personagens, o espaço, o tempo, o narrador e o enredo. Dentro do enredo a gente tem o começo da história, que é a situação inicial, a complicação, né, onde vai acontecer alguma coisa para dar continuidade à história, o clímax, que é o momento de maior tensão na história, e o desfecho, que é o final. Bem, crianças, a nossa aula de hoje então é isso. Eu espero vocês para a próxima aula.